Você já parou para pensar na importância que um plano de monitoramento bem feito tem para a sua empresa e para você? Às vezes, é uma questão de você dedicar alguns minutos do seu dia, parar o que você está fazendo, ir até a produção para verificar como está sendo feito o uso dos EPIs, para verificar uma proteção de máquina, para verificar um produto químico. Às vezes é coisa muito rápida que você vai e identifica um problema antes mesmo dele acontecer. Você identifica uma falha e já corrige. E fazendo isso, você pode evitar grandes catástrofes, você pode evitar acidentes, você pode estar salvando uma vida. Meu nome é Álvaro Freitas, eu sou da CM Center e gostaria de, através desse vídeo, falar um pouco sobre plano de monitoramento. Nesse vídeo, eu vou falar o que é um plano de monitoramento, quais são os principais pilares de um plano de monitoramento e uma solução online que você pode estar usando para jamais esquecer de fazer um monitoramento devido. Tá ok? Um plano de monitoramento é aquele planejamento que você faz para, de vez em quando, você ir até determinado local e verificar se tudo que você definiu está realmente sendo executado. Por exemplo, você define que é necessário o uso do cinto de segurança para se trabalhar em altura. Você treina as pessoas, você entrega o cinto de segurança e você pode ficar tranquilo que ele está sendo usado, que ele está sendo corretamente usado? Não. De vez em quando você precisa ir lá para ver se ele está sendo usado, se ele está bem conservado, se ele não precisa ser trocado. Isso é um monitoramento. A mesma coisa se faz com extintor de incêndio, se faz com dique de contenção, se faz com equipamento que tem combustível que eventualmente ele possa estar vazando. De vez em quando você vai lá ver se tem algum vazamento. Você faz com botoeira, alarme de incêndio, iluminação de emergência e mais um monte de coisas que você pode usar. E de quanto em quanto tempo você vai lá? O que você vai monitorar cada vez que você for lá? Isso é o plano de monitoramento. Você define o que vai monitorar, aonde, de quanto em quanto tempo e o que você vai ver lá. Feito isso, você precisa manter algum registro, provando que você fez isso. Fazendo isso de tempos em tempos, você pode, eventualmente, reduzir a frequência de monitoramento. Eu ia toda semana, já vi que não tem problema, eu posso passar aí uma vez por mês. Ou então, ao contrário, olha, eu estava indo uma vez por mês, agora decidi que eu tenho que ir uma vez por semana. Olha, em um determinado monitoramento eu preciso ter um plano de ação, eu preciso mais um treinamento. Ok? Então, isso é um plano de monitoramento completo, desde a definição dos pontos a serem monitorados, o que vai ser monitorado, a frequência e os registros. Tá ok? Agora, como fazer isso? Bom, você pode simplesmente criar fichas, anotar no caderno, fazer uma planilha de Excel, usar uma agenda eletrônica. Ou então, não ter nada disso e de vez em quando você dá uma volta na empresa. Será que esses métodos são eficientes? Olha, a minha experiência em mais de 30 anos com indústrias grandes, eu digo que não. Que você fazer isso, você está tapeando a você mesmo. Você tem que ter um controle muito bem feito do que você vai monitorar, quando vai monitorar e tem que manter os registros. Porque quando acontece o acidente, você tem que provar a sua competência, a sua responsabilidade quanto a isso. Tá ok? Então eu gostaria de apresentar para vocês um sistema online, totalmente eletrônico, digital, que você pode fazer todo o monitoramento. É lógico que esse sistema é muito maior. O monitoramento é apenas uma parte. E ele é tão simples que nessa aula nós vamos mostrar e você vai ter uma boa ideia de como se faz isso. Então o que eu sugiro? Enquanto você assiste esse vídeo, você abre uma telinha separada, você acessa a CM Center e você vai poder acompanhar através de uma empresa de test drive que já tem lá
configurada e já tenho várias coisas cadastradas dentro dessa empresa. Então você vai poder acompanhar, você pode alterar, você pode apagar. Não se preocupe, porque aquele banco de dados, diariamente, ele é apagado e outro novinho é colocado no local. Tá ok? Então, sem medo. Então, eu recomendo o seguinte: dá uma paradinha nesse vídeo e acesse na internet cmcenter.com.br e clique em acessar. Clicando em acesse, você vai ter acesso a um local para você colocar o seu CPF e a sua senha, e você vai ter acesso também a essa empresa de test drive. Mesmo que você já tenha cadastro, já tenha senha, já tenha uma empresa funcionando, eu recomendo que você acesse através do test drive. Por quê? Porque lá você pode fazer testes, você pode apagar, você pode brincar à vontade. Então lá é o local exato para você fazer os testes, ok? Então simplesmente clique no botão verde Test Drive. Continue e continue. Tá ok? Aqui você já está dentro do sistema da CMCenter. Tem muitos recursos, vale a pena depois voltar e acessar tudo. Mas vamos direto ao monitoramento. Então, aqui nós já temos os principais pilares do plano de monitoramento. O que você precisa monitorar basicamente? Você tem o plano geral, que o plano geral você coloca qualquer coisa. Desde um tanque de combustível, para você periodicamente ir lá ver se ele está vazando, uma máquina, um ruído emitido numa máquina, a iluminação de um local de trabalho, por exemplo, medir a iluminação para ver se não está muito claro ou muito escuro, e coisas desse tipo, o funcionamento de um ar-condicionado, de um aquecedor, enfim, aqui você coloca qualquer coisa para ser monitorado. E tem alguns módulos específicos que você vai direto nele e ele já está configurado, já está funcionando sem você precisar configurar o monitoramento, que é o caso, por exemplo, dos usuários de EPI. Como o sistema é todo integrado, quando você define os usuários, os cargos e os equipamentos de proteção que aquele cargo vai usar, o sistema já sabe que você tem usuários utilizando equipamentos de proteção. Então o sistema já programa, já configura os monitoramentos. Da mesma forma, os EPCs, você configurando extintor de incêndio, hidrante, alarme de incêndio, placa de sinalização, detectores e mais uma série de equipamentos de proteção coletivo, você automaticamente já tem o plano de monitoramento também configurado aqui. E produtos químicos, porque produtos químicos é uma categoria específica de monitoramento que você tem que respeitar as FISPQs. Tudo isso eu detalho melhor em outras aulas, outros tutoriais, mas tudo isso você consegue fazer aqui dentro da CMCenter, tá ok? Então vamos começar pelo plano geral. Então clicando em plano geral, você já consegue acessar um exemplo que eu tenho aqui configurado. Quando você quer inserir um monitoramento novo, você clica em inserir monitoramento e digita o nome do monitoramento, por exemplo, dique de contenção, como nós temos aqui no caso. Tendo inserido o dique de contenção, você define a periodicidade, você define o que você vai verificar. Por exemplo, em um dique de contenção, garantir que os diques estejam limpos e vazios e verificar se os registros estão fechados, por exemplo. Agora, só falta você configurar a localização, ou seja, onde na sua fábrica tem diques de contenção. Então você vai clicando em adicionar localização, você vai inserindo as localizações, ok? E até que você tenha tudo registrado aqui. Aí o próximo passo é fazer o monitoramento. Então, vamos supor, nesse caso, eu já tenho aqui nos diques de contenção, eu tenho que a próxima data é para o dia 6/11. Se eu vier em calendário,
eu já verifico aqui em 6/11 que eu tenho o meu monitoramento agendado. Então fica fácil, basta você todo dia acessar o calendário e você vai ver o que você tem que fazer, tá ok? Então lá você vai ter tudo, as entregas de EPI que você tem que fazer, os treinamentos, as substituições de equipamentos, manutenção de equipamentos de proteção coletiva, carga de extintor e mais tudo que você tiver que fazer em segurança do trabalho, tá bom? E também você vai ver os monitoramentos. Estando definido o que você vai monitorar, qual a periodicidade, o que você quer inspecionar lá e as localizações, você vem em formulário e aqui você vai ter um resuminho do que você tem que fazer. Então aqui você vê se você está atrasado ou em dia, precisa fazer. Ok, se você pretende fazer isso em campo, ou seja, você vai sair da sua mesa para ir até determinada localização fazer os monitoramentos, é simples. Você vem aqui embaixo, você seleciona formulário em branco e clica em imprimir formulário. Então você terá uma folha descrevendo tudo o que você tem que fazer, o que você tem que monitorar e algumas perguntas que é configurável. Você pode configurar e mudar isso aí. Mas é do tipo, você dá uma nota de 1 a 5 para o que você viu. Se está tudo certo, você põe 5, então nenhum problema foi detectado. Se teve algum problema, você vai pondo o que tem. E aqui você anota no papel. Eventualmente, se for necessário, o auditor assina. Se for muito necessário, uma testemunha também assina. E você já tem o seu registro, tá ok? Voltando no formulário, você vem aqui e clica na estrelinha. Então, se nesse caso estava tudo certo, você clica na 5ª estrelinha. Então você tem aqui ótimo, você já tem preenchido nenhum problema encontrado, clica em confirmar, pronto. Você já fez o monitoramento desse item. Próximo item, você chega lá e encontra um problema. Então no tanque de diesel o que você encontrou? Tem um problema, então não é na 5ª estrelinha, vou colocar na 4ª estrelinha. Chegando na 4ª estrelinha, eu escolho uma justificativa. Então, por exemplo, objeto danificado, tá ok? Se eu quiser complementar com mais alguma coisa, eu ponho aqui e dou um confirmar. Pronto, eu já tenho aqui o meu monitoramento feito desse item. Agora o próximo monitoramento é só daqui a, se eu definir uma semana, ele já automaticamente programa para uma semana. Se é um mês, para um mês. Tá bom? E todo o histórico você pode ver aqui na aba do lado, todos os monitoramentos que foram feitos, o que aconteceu. Se eventualmente o problema é sério e requer um plano de ação, você clica em novo plano de ação, aí você abre automaticamente um plano de ação no padrão PDCA, que é o requerido pelas ISOs, pela maioria das normas, tá bom? Da mesma forma que você pode fazer um plano geral, você já tem configurado automaticamente os planos de monitoramento de cada usuário de EPI. Então você simplesmente clica no usuário, ele já fala quais são os equipamentos que ele está usando, os EPIs que ele está usando, quais foram as últimas avaliações e se tem que fazer uma nova avaliação. Se tiver, clique em formulário, faça a mesma coisa, clicando na estrelinha, clicando em confirmar, já está aqui. Olhando no histórico, você vê o histórico de tudo o que foi feito. Tá bom? De forma muito parecida, igual, são os EPCs. Então, por exemplo, você pode escolher um extintor de incêndio, um tipo de extintor de incêndio. Você vai ver todas as localizações onde tem esse tipo de extintor de incêndio. Você tem você pode imprimir um formulário e você registra o formulário aqui com o resultado de o que você encontrou no monitoramento e tem o histórico. E da mesma forma também, os produtos químicos, você pode fazer o monitoramento. Dessa forma, você vai criar uma rotina de monitoramento muito simples, que você simplesmente vai receber o aviso no calendário, você vai até lá, você dá uma olhadinha, dá um clique e próxima semana.
Fazendo isso, você cria uma rotina, cria um padrão. Quando um inspetor for fazer uma visita para você, um auditor, um fiscal, ou seja o seu chefe, ou seja quem for, eles vão verificar, vão ter evidências que você está fazendo um trabalho de qualidade muito bem feito. Se eventualmente acontecer um acidente, ninguém vai poder falar que nem a empresa e nem você como profissional deixou de fazer seu trabalho. Mas eu lhe asseguro, fazendo um plano de monitoramento muito bem feito e sempre que detectado algum problema, tomando um plano de ação bem feito também, treinando sua equipe, os acidentes vão reduzir muito e você vai conseguir garantir o padrão de qualidade, de saúde e de segurança que a sua empresa merece. Ok? Então, tenham um bom trabalho e utilizem essa ferramenta maravilhosa que vocês têm à vossa disposição. Até a próxima!